vou montar o meu instituto, que é o instituto que eu tenho hoje, o Instituto De Angela. E eu comecei para montar o Instituto De Angela com muita arrogância. Por quê? Porque eu pensei assim, nossa, tenho 27 anos. 1 milhão, hoje a gente vê que não é nada, né? Hoje que eu tenho de amigo... Eu sou foda no que eu faço. Sou foda no que eu faço. Hoje que eu tenho de amigo com 19 anos, que já é milionário, 20 anos que já é milionário, eu falo, que é isso, gente? Você já tem 1 milhão já, Cleiton? Tá vendo? Eu tenho uma história muito boa de como perder 1 milhão. Pior que é verdade. Mas foi isso que aconteceu depois comigo, porque aí a arrogância fez eu não buscar conhecimento, sabe? A arrogância me fez ali começar a aprender com a vida. E eu sabia que o jogo de ser executiva... vai ser bem parecido com o seu, eu acho. O jogo de ser executiva é diferente do jogo de empreender. Aí, eu, como executiva, eu mandava bem, porque eu tinha estudado muito, tive um processo de aprendizado e tal, e era muito determinada, muito esforçada. Só que para empreender, cara, eu comecei a ter que me lidar com contabilidade, com fluxo de caixa, com contratos, e aí eu não lia direito os contratos, me dava mal até depois, e comecei a ter que lidar com um monte de pepino, um monte de problema, que eu falei, cara, não sei se isso é pra mim, não. E eu comecei a perder dinheiro. E no que eu tava perdendo dinheiro, aí apareceu a salvação da pátria, que era o marketing digital. Só que aí eu comecei a acontecer os erros que muita gente também faz, né? Que é o seguinte, eu não queria aprender marketing digital, eu queria alguém que me lançasse. Quem que quer ser meu sócio? Quem que quer ser a agência que vai me lançar? E aí uma agência veio e falou, posso te lançar? Me dá 50 mil reais para eu poder te lançar. E aí eu dei, porque tinha muita grana, né? Abundância. 50 mil, o que é 50 mil para quem vai ganhar uns 2, 3 milhões? Tá, toma aqui. Né? E dei os 50 mil. Essa agência estava começando. A gente não tinha contrato. E eles ficaram com os meus 50 mil e não lançamos produto nenhum. A gente começou a gravar uns vídeos, eles perderam os vídeos. Aí, quando eu quis meu dinheiro de volta, não tinha contrato, eles desmancharam a sociedade, a agência deixou de existir e meus 50 mil foram pro ralo, assim, sabe? Aí, eu fui fazer uma outra parceria que deu muito errado também. E aí, depois de umas 3 parcerias que deram errado, aí eu peguei e fiquei emburrada com o digital. Falei, você quer saber? Acho que isso não é pra mim, não. Não quero ir pro marketing digital mais. Tá tão bem aqui, eu vou ficar nos in-company, palestrando nas empresas. Esse aí eu acho que é a minha missão mesmo, sabe? E fiquei. Só que ficava só palestrando e aí o que acontece? Você vende um contrato, entrega, acabou. Não tem recorrência. Perfeito. E aí eu peguei e falei, cara, dá grana. Palestrar dá grana. Hoje eu cobro 45 mil reais a hora de palestra. Mas eu preciso de recorrência, eu preciso de algo que eu possa tirar férias. Porque, por exemplo, eu fiquei com dengue, eu fiquei internada 1 mês com dengue. Nesse 1 mês, eu não conseguia... todos os contratos tiveram que ser ou cancelados ou adiados. Aí eu tinha um custo fixo da empresa, eu tinha salário de funcionário, saiu um monte de dinheiro e não entrou. Então, assim, eu comecei a me deparar com um monte de coisa que eu falei, meu Deus, é um negócio muito mais estratégico do que eu pensei. Não é só ter conteúdo e ir lá, entregar esse conteúdo e transformação, não. Tem que saber de outras coisas. E aí, um dia que eu tava na força do ódio, porque aí eu perdi 1.300.000, toda a minha reserva financeira. Eu me lembro de eu pegando num banco o último centavo, assim. Eu tinha um pouquinho em casa também, porque quem é pobre, sabe, né? Tem que ficar um pouquinho debaixo do colchão. Eu tinha um pouquinho debaixo do colchão também. Na hora que eu peguei o último, assim, que eu vi que acabou meu cofrinho, que não tinha 1 centavo em casa, me deu um desespero, sabe? Eu pensei, falei, voltei estaca zero, vou viver tudo aquilo. Aí passou um fio na minha cabeça. Eu vou viver tudo aquilo que eu já vivi com a minha mãe lá atrás, da gente não ter dinheiro para comprar um pão, da gente não ter dinheiro para pegar ônibus, a gente tava com o carro na garagem, aí, óbvio, teve que vender o carro, mas a gente não tinha dinheiro para colocar combustível no carro. E aí eu vendi o meu carro, vendi o carro da minha mãe, e peguei um empréstimo de 100 mil reais para conseguir os próximos 3 meses da empresa pagar o salário dos colaboradores. E naquele momento eu falei, vou ter que fazer alguma coisa, porque já estou aqui no fundo do poço. E hoje a gente vê que tem empresários que pegam empréstimos até para alavancar o negócio, né? Mas naquela época eu não sabia disso também. Então, assim, quando eu peguei um empréstimo, eu falei, cara, eu tô no fundo do poço mesmo. Sabe, na minha cabeça, eu falei, eu tô fracassada total. E aí, ali, eu comecei a me questionar. Eu falei, será que eu sou boa mesmo? Eu acho que eu não sou boa, eu tive sorte. Eu comecei a questionar todo o esforço que eu tinha feito, sabe? Eu fiquei tão frustrada, com sentimento de decepção total, assim, não sei se você passou já por isso. Porque eu comecei a questionar a minha capacidade, sabe? Eu falei, nossa, eu acho que eu tenho que trabalhar para alguém, eu tenho que começar do zero. Foi um momento, assim, muito cruel, sabe? Um momento muito... E ali eu tive que criar forças, só que aí foi meu último suspiro. Porque foi quando eu peguei uns cursos de marketing digital que eu tinha comprado e não tinha assistido nada. Porque a gente compra um monte de coisa, não assiste, E aí você quer que outra pessoa chegue o salvador da pátria, né? Como o salvador da pátria não chegou, falei, eu vou assistir esse negócio aqui. Vou estudar. Exatamente. Eu lembro que era um feriado de carnaval. Comecei a assistir.
o negócio, e era das 7 da manhã, meia-noite. Tava todos os meus primos lá, todos os meus tios, churrasco, piscina. Porque eu fui pra casa de uma tia minha nesse feriado. Minha mãe ia pra lá, fui com ela e tal, e eu fiquei lá só assistindo. E aí o pessoal curtindo, aí minhas tias viraram e falaram assim pra minha mãe: tô preocupada com a Tati. Aí minha mãe falou: por quê? Ela falou: tá viciada. Viciada em estudos. 7 da manhã, meia-noite, ela come na frente do computador. Isso não pode. E aí minha mãe falou: gente, mãe, tem primo dela viciado em cigarro, em bebida. Mas o problema agora é a Tati. A preocupação O problema é a Tati. Ela vai morrer assim, que é isso? Isso não é vida não, tal. Só que ali era o meu tudo ou nada, sabe? Ali era o meu último suspiro. Eu falei: eu peguei esse empréstimo, eu tenho que sobreviver. E quando eu comecei a aprender, por isso que hoje eu sou estrategista e expert ao mesmo tempo do meu negócio.